muita alegria. Estamos aqui novamente para aprendermos a palavra do Senhor. É muito bom saber que estamos aqui e você aí no mesmo Espírito. Sabemos que estamos unidos como Igreja de Cristo aqui na Terra. E é importante sabermos de que nada pode parar o Evangelho, a palavra de Cristo, nada pode impedir da Igreja avançar. E apesar de tudo aquilo que o mundo está vivendo, a palavra de Deus ela continua avançando, ela continua salvando vidas. E eu fico feliz de saber que você parou tudo neste momento para poder compartilhar, para poder ouvir a mensagem do Senhor. Amém? Portanto, eu gostaria que você fizesse deste momento o mais importante do dia, que você convidasse os teus filhos, teu cônjuge, todos juntos agora. Não faça mais nada, vamos reverenciar a palavra de Deus, a presença de Deus, no nome de Jesus. Não fique conectado em outros lugares, em outras redes, não. É importante você reverenciar a palavra, a presença do Deus vivo, do Deus soberano, neste momento. Amém? Vamos orar. Eu quero orar por você e pela tua família, vamos orar pelas crianças e também pelos enfermos. Eu gostaria de convidar você a estar orando juntamente conosco, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, em nome de Jesus. Deus Santo, Deus Soberano, Rei da Glória, Deus de poder. Pai, nós te invocamos, meu Senhor. Nós te queremos, Pai. Nós, meu Deus, precisamos da tua graça, da tua glória. Nós precisamos, meu Senhor, do poder do Senhor, Pai, da tua palavra. Por isso, ó Rei, nós nos curvamos diante de ti. Permita-nos, ó Deus, entrarmos no Santo do Santo e ali desfrutarmos da tua graça, desfrutarmos do teu amor, do teu carinho, dos teus cuidados. Ah, Santo Deus de Israel, visita cada vida neste momento, visita cada família. Quantas famílias, ó Deus, que precisam, meu Pai, de um consolo, do toque, precisam, meu Deus, de uma palavra. Quantos lares estão sofrendo neste momento. Deus, nada pode parar a tua palavra, o teu evangelho. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor, que aonde, meu Deus, entrar, meu Deus, a tua palavra, aonde, meu Deus, entrar o teu evangelho, Pai, que ele faça aquilo que somente ele pode fazer, curar, transformar, restaurar. Amado Espírito, somente o Senhor pode, Pai. Por isso, meu Deus, visita com o teu poder. Eu quero abençoar, meu Deus, a cada vida, perto, vidas que estão distantes. Deus, com a tua bênção, com o teu milagre, eu quero colocar as crianças diante do Senhor. Deus, guarda o coração dos filhos, guarda o coração desde o mais novo até o mais velho. As crianças, os adolescentes e os jovens, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Deus, neste momento de pandemia, este momento terrível, meu Deus, que o mundo está vivendo, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, Deus, que os jovens não venham se dispersar, as crianças, ó Deus, que elas venham permanecer firmes, meu Deus, na Tua presença, Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, abençoe os pais também, abençoe toda a família, meu Deus, nós queremos colocar diante do Senhor os enfermos, Pai, visita com o Teu poder, no nome de Jesus Cristo. O Senhor é o médico dos médicos, Pai. Deus, por isso, meu Senhor, toca com as tuas mãos poderosas, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo restauração. Em nome de Jesus Cristo, Pai, como igreja do Senhor aqui na terra, nós abençoamos, meu Deus, a cada vida, a cada família. Meu Deus, e clamamos ao Senhor esta noite. Meu Deus, venha, fique conosco. Amado Espírito, alegra o nosso coração nesta noite, Pai. Vivifica-nos, meu Senhor. Desperta-nos, ó Deus. Nós clamamos e pedimos ao Senhor. Meu Deus, pois nós cremos na Tua palavra. Nós cremos de que não há outro Deus além de Ti. O Senhor é soberano, acima de tudo e acima de todos. Nós Te invocamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Amém, queridos? Eu gostaria de, antes de nós passarmos para os dízimos, eu gostaria de dar alguns avisos para os irmãos, alguns recados daquilo que vai acontecer durante toda a semana.
nós então vamos ter o nosso culto na quarta-feira, às 20 horas, culto online, por enquanto. Ainda não ficou nada resolvido, né? Nós vamos continuar ainda cultuando a Deus na nossa casa, no nosso lar. Então, quarta-feira estaremos de volta. Você pode estar convidando outras pessoas, outras famílias, para estarem assistindo, para estarem cultuando juntamente conosco na quarta-feira. Amém? Em nome de Jesus Cristo, eu gostaria de pedir a você que você venha perseverar no culto doméstico, todos os dias na tua casa, juntamente com a tua família. É importante você permanecer neste momento, cultuando ao Senhor, invocando Deus dentro da tua casa. Então faça isso, toda a família, em nome de Jesus Cristo. Nós, como cristãos, precisamos fazer aquilo que os cristãos faziam lá no passado. Nós desejamos desfrutar das bênçãos, dos milagres que eles desfrutaram lá. Mas para que isso aconteça, nós precisamos também cultuar a Deus como eles cultuavam. Então eles faziam isso nos seus lares, de casa em casa, e nós precisamos aproveitar este momento em que nós não podemos ir até o templo, ir até a estrutura. Nós precisamos cultivar este culto dentro da nossa casa, desfrutando da bênção do Senhor dentro do nosso lar. Amém? No nome de Jesus Cristo. A leitura bíblica dessa semana, nós vamos então aí finalizar o livro de Apocalipse. Nós vamos estar lendo o capítulo 21 e o capítulo 22. Semana passada nós lemos e finalizamos hoje, lemos o capítulo 19, o capítulo 20, e nós vamos finalizar agora, essa semana, o capítulo 21 e o capítulo 22 do livro de Apocalipse. Amém? Leia a palavra de Deus, seja perseverante também na leitura bíblica, na oração, toda sexta-feira, irmãos. A sexta-feira, às 21 horas, a vigília continua, ok? Tá? A vigília, toda sexta-feira, às 21 horas, como nós sempre fizemos na igreja, continua dentro da nossa casa também. Tá? Nós não dependemos de estrutura, porque nós temos aquilo que é o mais importante, o Espírito de Deus habitando em nós. Nós somos o templo do Espírito, e então nós precisamos fazer isso, e eu gostaria de incentivar você a fazer isso na tua casa, no nome de Jesus. Vigília, sexta-feira, às 21 horas, em unidade, no nome de Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Gostaria de ler um texto. Nós vamos estar agora falando a respeito dos dízimos, das ofertas, da importância que é. A palavra de Deus fala ali no Evangelho de João, no capítulo 6. É um texto que eu gosto muito, onde nós podemos ver o poder da multiplicação do nosso Senhor, que está ali no capítulo 6, no versículo 11. Diz assim: Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, repartiu-os entre os discípulos e para os que estavam sentados. E da mesma maneira se fez com os peixes, tanto quanto desejavam. E quando estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim sendo, eles os juntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que haviam comido. E então, vendo aqueles homens o sinal que Jesus havia realizado, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Amém? Todos nós conhecemos essa passagem, sabemos de que havia uma multidão cansada, uma multidão com fome, e Jesus Cristo, juntamente com seus discípulos, eles providenciaram um alimento para aquela multidão. E como que isso foi feito? Jesus disse a Filipe para que arrumasse comida, pão, para aquelas pessoas. Mas Filipe, ele disse para Jesus: aonde nós arrumaremos comida para tantas pessoas? Nem 200 denários seriam capazes. E então, a Bíblia fala de que André, ele chega para Jesus e diz: olha, no meio da multidão, há um menino que tem 5 pães e 2 peixes. E então Jesus manda buscar este alimento deste menino, e os discípulos buscam e entregam nas mãos do Senhor Jesus.
E Jesus, a Bíblia diz que ele pega o pão, ele pega ali os peixes e ele consagra ao Senhor. Ele dá graças ao Senhor. Então ele abençoa aquele alimento e ele devolve para os discípulos novamente, para que os discípulos pudessem abençoar aquela multidão. Uma multidão de 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. E então todos foram alimentados, e bem alimentados, e a Bíblia diz que sobraram 12 cestos cheios daquele alimento. Tudo isso porque aqueles 5 pães e 2 peixes, eles passaram pelo poder da multiplicação. Aquele menino representa o povo, saiu do meio da multidão, representa você. Aquele menino, ele traz à oferta aquilo que ele tinha, aquilo que ele pôde trazer e ajudar naquele momento. Ele trouxe, deu para os discípulos, e os discípulos trouxe para o altar, trouxe para Jesus Cristo, e ali Jesus consagra para o Senhor. A palavra de Deus nos ensina de que nós precisamos devolver, tornar para o Senhor, para que Ele torne para nós novamente. Então aqueles pães, aqueles peixes passaram pelo poder da multiplicação, e aí Jesus Cristo devolve para os discípulos, e os discípulos agora estão devolvendo novamente para aquela multidão. E quando isso acontece, sobram 12 cestos cheios. Tudo isso porque um menino, ele não resistiu em entregar, em ofertar, em deixar aquilo que ele tinha, passar pelo poder da multiplicação. Nós podemos ver nesse texto que tudo aquilo que vem do povo, as ofertas, os dízimos, nessa situação, aquilo que veio do menino, aquilo que veio do povo, passou pelo poder da multiplicação e voltou novamente para o povo. Assim precisa acontecer com os dízimos e com as ofertas. É assim que o povo era abençoado naquela época. Vem do povo, passa pelo poder da multiplicação, passa pelo altar e volta para o povo novamente e sobra. O problema que nós temos visto, e muitas pessoas têm dificuldade de ofertar nos dias de hoje, é que o dízimo sai do povo, da pessoa simples, passa pelas mãos dos discípulos, vem para o altar e fica no altar. E o povo não desfruta dos dízimos e das ofertas. Mas nós podemos ver de que quando isso acontece de uma maneira certa, de uma maneira correta, Deus ele abençoa. E não é porque muitos não têm voltado para o povo, não têm abençoado o povo, não é por causa disso que nós não vamos ofertar e dizimar. Se nós quisermos recolher os 12 cestos cheios daquilo que nós ofertamos, nós então precisamos crer e ofertar e dizimar aquilo que você tem, aquilo que você realmente pode oferecer para a obra de Deus, para que possa passar pelo poder da multiplicação e abençoar outras vidas, outras famílias, para que você possa desfrutar do poder da multiplicação, daquilo que sobrar, daquilo que realmente estiver para você desfrutar, aquilo que depois que todos comeram, sobrou. Agora imagina de que tudo aquilo que você ofertar, muitas vidas vão ser abençoadas, e você vai ser abençoado também, no nome de Jesus. Amém? Então eu gostaria que você entendesse, aqui não está falando de dízimo, mas aquele menino ofertou o que ele tinha. O que eles precisavam ali era comer, não é verdade? Então nós contamos também com o seu entendimento, com a sua oferta, com o dízimo, com o entendimento de que isso é bíblico e de que a igreja continua existindo aqui na terra. Então pegue o teu dízimo, pegue a tua oferta, segura na tua mão, e eu quero orar por você neste momento, no nome de Jesus Cristo. Amém? Feche seus olhos. Pai, Deus, nós cremos no poder da multiplicação e sabemos que somente o Senhor pode, somente o Senhor tem um poder, meu Deus, para abençoar as ofertas e os dízimos, meu Deus, de tudo aquilo que o teu povo traz para o teu altar. Assim como aquele menino, meu Deus, que mesmo tendo alimento para ele, meu Pai, cedeu, ele ofertou.
E quando passa pelo poder da multiplicação, passa pelo altar, meu Deus, aquilo voltou multiplicado. Aquilo aumentou de uma maneira sobrenatural. Aquilo alimentou muitas pessoas, uma grande multidão. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu peço ao Senhor, assim como o Senhor consagrou aqueles pães e aqueles peixes, nós consagramos também essas ofertas. Nós consagramos, meu Deus, os dízimos. Pai, no nome de Jesus. E eu peço ao Senhor, meu Deus, que o teu povo seja abençoado. Multiplica, Senhor. E que a cada família venha a ser abençoada. Que a cada lar, meu Deus, venha a ser abençoado, Pai. No nome de Jesus Cristo eu profetizo, meu Deus, que venha realmente sobrar. Meu Deus, que os meus irmãos venham recolher. Meu Deus, muitas bênçãos, meu Pai. Meu Deus, aquele menino desfrutou e viu aquele milagre acontecendo, porque ele ofertou. E eu profetizo, meu Deus, os meus irmãos, também vendo o milagre acontecendo no trabalho, nas finanças, em todas as áreas, meu Pai, por terem crido, por terem acreditado e ofertado na tua casa. Nós consagramos diante do Senhor e abençoamos os dízimos e as ofertas no nome do teu Filho amado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Você que tem separado e preparado os dízimos e as ofertas, muitos irmãos têm feito uma transferência bancária, você pode estar fazendo isso também, né? Se for do seu agrado. Agora, se você também achar melhor que alguns obreiros passem na tua casa para estarem fazendo a coleta, você pode estar avisando aí do Danilo e o Mateus, e eles vão estar indo na tua casa. Amém? Deus abençoe a todos que têm contribuído, você também, né, que está contribuindo hoje, e você que não está contribuindo também, tenha esse entendimento no nome de Jesus, e que Deus abençoe você. Amém? No nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos então, eu gostaria de compartilhar a palavra do Senhor. Está ali no livro de Tiago, no capítulo 5, no versículo 7. Tiago, capítulo 5, no versículo 7. Eu quero orar pela palavra. Santo Deus de Israel, é um momento, Deus, onde nós vamos compartilhar da tua santa e amada palavra. A palavra que restaura, a palavra que transforma. Amado Espírito, alcance corações nesta noite. Visita com o teu poder. Toca, Deus, no mais profundo, Pai. Alegra o coração de cada homem e de cada mulher. Abra os olhos do entendimento de cada um nesta noite, Pai. Deus, manifesta o teu poder. Abençoe-o, Senhor, a cada vida. Amado Espírito, nós te damos total liberdade nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Tiago, capítulo 5, no versículo 7, diz assim a palavra de Deus: Portanto, meus irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Observai como o lavrador aguarda o precioso fruto da terra, esperando com paciência até que receba as primeiras chuvas de outono e as que encerram a primavera. Sede vós igualmente perseverantes, fortalecei o vosso coração, porquanto a vida do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais também assim julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai como exemplo de paciência e perseverança a atitude dos profetas que pregaram em nome do Senhor diante do sofrimento. Eis que o consideramos bem-aventurados todos quantos demonstraram fé ao atravessar muitas aflições. Tendes ouvido falar a respeito da paciência de Jó, e bem sabeis que solução final o Senhor lhe providenciou. Ora, o Senhor é pleno de compaixão e misericórdia. Aleluia. Amém? Eu estava lendo este texto agora à tarde, e Deus, Ele começou a falar comigo
a respeito de algo muito sério, a respeito da vinda do Senhor e a respeito da perseverança, da paciência, da esperança, porque eu preciso de ter o entendimento de que, mesmo com tantas lutas e dificuldades, Jesus Cristo, Ele prometeu voltar e Ele vai voltar. E o apóstolo Paulo está exortando a igreja, o apóstolo é o irmão de Jesus aqui, né? Aqui não se trata do apóstolo Tiago, porque Tiago, o apóstolo que andou com Jesus, ele já havia morrido, portanto não foi ele que escreveu essa carta. E essa carta se trata de um outro Tiago, que era irmão de Jesus Cristo, filho de José com Maria. Então Tiago, ele está exortando a igreja em Jerusalém a respeito da vida de Jesus Cristo. Porque essa igreja estava sendo perseguida. Essa igreja estava sendo oprimida pelos ricos, os homens ímpios da época. E essa igreja estava sofrendo nas mãos dos seus opressores. Essa igreja estava triste e precisava de uma exortação. Então Tiago aqui, ele está dizendo a importância da paciência. Então ele faz uma comparação ao lavrador quando ele lança a semente e quando ele espera com toda a paciência a chuva, ele espera a semente germinar, ele espera essa planta crescer para depois desfrutar do seu fruto. E então ele fala que há uma alegria no coração do lavrador e precisa também ter uma alegria no coração do crente. Neste momento em que nós estamos esperando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Até porque durante todo o tempo nós somos atribulados. Durante todo o tempo nós somos perseguidos. Aquela igreja estava sofrendo lá no passado. E sabemos que a igreja de Cristo, em toda a história, passou por perseguições, por dificuldades. E a igreja de Cristo, nos dias de hoje, também precisa se alegrar com a volta de Jesus Cristo. E precisa perseverar. Nós precisamos, assim como esta orientação de Tiago, ele diz para essa igreja, se lembrar da perseverança dos profetas lá no passado e o fim que Deus deu para cada um deles. Tiago estava orientando e lembrando essa igreja, olha, lá no passado, os profetas perseveraram, eles acreditaram e foram até o final. E então ele está dizendo de que eles, naqueles dias, aquela igreja, precisava também ser como aqueles profetas, perseverantes até o final. E aí, então, ele fala a respeito de Jó. Ele lembra a igreja do sofrimento de Jó, da paciência, da perseverança de Jó, e também o final que Deus levou. Isso para empolgar aquela igreja. Porque no momento da caminhada, no momento em que o crente está aqui na terra, esperando a volta de Cristo, ele passa por muitas lutas, por muitas dificuldades. E as lutas nos ensinam, as tribulações nos ensinam. E às vezes nós não queremos ser atribulados, mas é a tribulação que nos leva para perto de Cristo. É nesse momento que nós precisamos orar, que nós precisamos nos consagrar, que nós precisamos nos aproximar de Deus, lendo a palavra. E nós precisamos ser assim todos os dias. Por isso que Tiago está exortando a igreja a ter paciência e também a ser perseverante. Aliás, a paciência é o fruto do Espírito. E a perseverança também é o fruto do Espírito. Então não tem como o cristão aqui na terra caminhar, não tem como ele continuar se alegrando com a volta de Cristo se ele não tiver paciência. Se ele não souber suportar as lutas, as dificuldades, as tribulações. Não tem como ele chegar até o final se ele não for perseverante. Jesus Cristo mesmo diz que aquele que permanecer até o final será salvo. Então nós entendemos de que nós não podemos ir até a metade do caminho. Muito pelo contrário, nós precisamos ir até o final.
E para que isso aconteça, nós temos que olhar para alguns homens da Bíblia. Por isso que Tiago está dizendo aqui, lembra dos profetas do passado. Lembra de Jó. E todos nós conhecemos a história de Jó. Todos nós nos empolgamos com a história deste homem. E eu gostaria, neste momento, de empolgar você também, porque talvez você está passando por uma luta, uma dificuldade, e se não estiver passando, é bom você lembrar daquilo que aconteceu com os nossos irmãos lá no passado, e da maneira como Deus os livrou, a maneira como Deus os abençoou. Então eu gostaria de falar com você nessa noite, gostaria de lembrar você da vida deste homem. Já que Tiago está dizendo aqui, eu gostaria de dizer a você o quanto que Deus abençoou aquele homem depois de um grande sofrimento. Ali em Jó, no livro de Jó, no capítulo 1, a palavra de Deus fala de que este homem, ele era o quê? Ele era temente. Este homem, ele era um homem reto. Ele era um homem que se desviava do mal. Ele era um homem muito rico. Ele era um homem muito próspero. Era o maior do Oriente. Este homem, ele tinha muitos empregados, muitos servos. Este homem, ele tinha 7.000 ovelhas. Ele tinha 3.000 camelos. Ele tinha 500 juntas de bois. Ele tinha 500 jumentas. Ou seja, este homem, financeiramente, ele era um homem poderoso naqueles dias. E também era um homem bom. A Bíblia fala de que ele se desviava do mal. Era um homem que aconselhava outras pessoas. Ele, apesar de rico, por ser temente ao Senhor, ele ajudava outras pessoas. As pessoas gostavam de Jó. Mas a palavra de Deus diz de que ele tinha também 7 filhos e 3 filhas. E provavelmente ele amava os seus filhos. Ele amava tanto os seus filhos. E ele era tão perseverante naquilo que ele acreditava. Ele era tão perseverante nos caminhos do Senhor, que ele desejava isso para os filhos também. E então a palavra nos ensina que os filhos, quando saíam para comer, para festejar na casa de outro filho, ele de madrugada se levantava e ele separava e oferecia um holocausto ao Senhor, porque ele temia. De repente, se algum filho blasfemou, de repente, se algum filho havia pecado contra o Senhor, então ele era perseverante em limpar e livrar os seus filhos daquela culpa. E a palavra do Senhor diz que, certa vez, quando os filhos de Deus vieram para poder falar com o Senhor, a palavra diz que também Satanás se apresentou. E aí Deus, ele diz para Satanás, você pergunta para Satanás aonde ele estava vindo, e ele responde de que ele estava rodeando, passeando pela terra. E Deus então perguntou, você viu meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal? E então o diabo começa a dizer, claro, tudo isso acontece porque você tem cercado ele de bens, você tem abençoado, você tem prosperado a caminhada dele. Tira tudo isso dele para você ver se ele não blasfema diante da tua face. E aí, então Deus deu permissão para que o diabo tocasse em tudo, menos na vida de Jó. E aí então Jó, ele começa a passar por um momento que talvez ele nunca imaginou que passaria na vida dele. A palavra do Senhor diz que, de repente, imagina Jó, na casa dele, tranquilo, sossegado, e aí chega um servo dele correndo, desesperado, e gritando, apavorado, angustiado. E o primeiro servo, ele chega dizendo de que os sabeus, os inimigos, haviam entrado enquanto os bois estavam lavrando a terra e as jumentas estavam pastando juntamente com os bois. Diz que esses homens roubaram os bois, roubaram também as jumentas, e esses homens mataram ao fio da espada todos os servos de Jó. E então sobrou somente eu, e eu vim para te trazer esta notícia. Imagina lá dentro de Jó, o pensamento dele, aquela tragédia. Imagina que agora ele tem que continuar sendo perseverante diante daquela situação.
porque ninguém gosta de perder nada. E ele estava perdendo ali 500 jumentas e 500 juntas de boi. E também os teus servos. Imagina ele pensando, bom, ainda me restaram 7.000 ovelhas. Ainda tenho 3.000 camelos. Eu tenho meus filhos. E eu tenho então como sustentar a minha família. Porque o homem ele se preocupa com o sustento da família. E uma parte dela havia sido tirada dele. Mas a Bíblia fala de que enquanto este primeiro servo estava dando notícia, o outro vem correndo desesperado. Mal o primeiro acabou de anunciar a primeira tragédia, o outro vem correndo dizendo, Jó, eu estava cuidando das ovelhas e um fogo caiu do céu, matou todas as ovelhas e também todos os teus servos que estavam ali. Sobrou somente eu, Jó, e eu vim para te trazer a notícia. Olha o coração de Jó. Imagina, agora ele está perdendo mais uma parte dos teus servos e também está perdendo 7.000 ovelhas. Significa que Jó está um pouco mais pobre agora. Agora ele não está tão rico como ele era antes. Agora ele precisa continuar. Ele precisa continuar perseverando, porque ele ainda tem 3.000 camelos e ainda tem os seus filhos para poder tratar. E aí então, enquanto este segundo servo está falando da segunda tragédia, o terceiro corre para ele, dizendo, Jó, os caldeus, eles entraram, se dividiram em 3 bandos, e eles roubaram todos os camelos, e mataram todos os teus servos ao fio da espada. Sobrou somente eu, e eu vim aqui para te trazer essa notícia. Agora, Jó, ele está mais pobre. Jó, agora só restou para ele 3 servos. Do primeiro a tragédia, a segunda, a terceira. E enquanto o terceiro está anunciando, está falando da notícia terrível, porque roubaram os camelos também, vem o quarto servo. E ele vem gritando, desesperado, Jó, os teus 10 filhos, os teus 7 filhos, as tuas 3 filhas, estavam todos comendo e bebendo na casa do teu filho mais velho, do teu primogênito. Mas de repente já veio um vento, e o vento bateu nos 4 cantos da casa, e a casa caiu sobre eles, e todos morreram, Jó. Sobrou somente eu, e eu vim para te trazer essa notícia. Irmãos, Jó ficou pobre, e agora ficou sem família. Jó perdeu tudo. Mas a perseverança dele era tanta em Deus. A esperança, a confiança dele era tanta, que ali naquele momento, ele não deixou de temer a Deus. Ele continuou perseverando. De maneira que a palavra de Deus diz que, quando ele ouviu essa notícia do quarto servo dele, ele se levantou, ele rasgou as suas vestes, ele raspou a sua cabeça e colocou o rosto em terra e adorou o Senhor. Por isso que Tiago está dizendo para essa igreja aqui, olhar para Jó, se lembrar de Jó, porque mostra uma perseverança na adoração, uma perseverança no temor, uma perseverança, irmão, na confiança no Deus vivo, no Deus eterno. Tiago está levando esta igreja que está sendo oprimida aqui, a se lembrar de um homem que havia vivido há muitos anos atrás, e levando essa igreja a ter o mesmo exemplo. E nós sabemos de que Jó, naquele momento em que ele ouviu essas notícias, com tantas tragédias, ele se dobra e ele continua adorando a Deus. Ele é perseverante na adoração. E então ele entende e ele pôde declarar: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu também voltarei.
O Senhor deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. É essa perseverança que Tiago está dizendo para aquela igreja. E é a perseverança que nós precisamos ter nos dias de hoje. Até porque nunca nenhum de nós passou o que Jó passou. Imagina que o sofrimento de Jó, no capítulo 2, ele aumenta. A palavra do Senhor fala de que o diabo então colocou no corpo dele tumores, feridas, terríveis. Jó, ele cheirava mal. Imagina que, com tantas dores, com tanto sofrimento, a única coisa que sobrou para ele, um caquinho de telha. E este caquinho de telha ele utilizava para poder coçar as suas feridas. E então a esposa dele, vendo aquele sofrimento, ela chega diante dele e diz: homem, ainda conserva a sua integridade diante de Deus? Olha só, a esposa dele está dizendo: você ainda está conservando a tua integridade diante de Deus? Você ainda continua perseverante nessa tua integridade? A mulher de Jó olha para ele no meio de dores, de sofrimento, e diz para ele: amaldiçoa a Deus, e morre. Então ele chama a mulher dele de louca. Tu és louca, mulher. Como que eu saberia receber somente coisas boas do Senhor e não saberia receber coisas ruins? Olha só os obstáculos na vida de Jó. O sofrimento, a dor, a tristeza, o cheiro era tão ruim que os amigos de Jó, quando vieram e viram a situação, eles ficaram sentados, eles ficaram olhando durante 7 dias. Nenhum desses homens tiveram coragem de pronunciar uma palavra para Jó, porque eles viram o sofrimento daquele homem. Talvez, irmão, está faltando na igreja de hoje essa perseverança, essa paciência, essa perseverança na integridade, essa perseverança no temor ao Senhor, essa perseverança na adoração. Porque hoje nós não sofremos o que Jó sofreu. Agora imagina que qualquer sofrimento às vezes cala a nossa voz. Qualquer sofrimento tira a adoração dos lábios do crente no dia de hoje. Qualquer dor, qualquer notícia ruim causa pavor no coração do crente. Quando o crente deveria perseverar, apesar das notícias ruins, apesar das lutas e das dificuldades. Então nós precisamos olhar para a vida deste homem e entender de que não sobrou nada para ele. O que sobrou foi somente um Deus para ele adorar. Sabe, irmãos, há muitos homens na Bíblia que passaram por isso. Há muitos homens na Bíblia, por isso que Tiago fala que temos que olhar para os profetas, que não tiveram nada. Que há momentos na vida desses homens que não sobrou nada para eles. A única coisa que esses homens tinham era Deus. No momento de dor, no momento de luta, no momento de perseguição, ameaças, esses homens tinham somente Deus. E esses homens adoravam a Deus, assim como Jó ele fez. Assim como Jó ele perseverou. E é assim que nós devemos perseverar também. Eu não sei da tua dor. Eu não sei da tua luta. Eu não sei da sua dificuldade. Eu só sei que o mesmo Deus que Jó um dia adorou, é o mesmo Deus que você diz servir. É o mesmo Deus que você canta para Ele. É o mesmo Deus da Bíblia. O mesmo Deus dos profetas. É o mesmo Deus que Tiago está falando aqui agora. Então significa que nós também, nos dias de hoje, precisamos ter a mesma paciência e precisamos ser perseverantes. Pois somente aqueles que perseveram, como os profetas e como Jó, somente esses homens conseguem entender de que Deus está lado a lado com ele
a todo tempo, a todo momento. Jó, ele pôde ter um entendimento e uma clareza de que o Redentor dele vivia. E somente quem é perseverante em Deus, nos caminhos de Deus, na integridade, no temor, na adoração, somente esta pessoa tem a certeza e a convicção de que o seu Redentor vive. Jó, ali no capítulo 19, no versículo 25, ele pode declarar isso. Eu bem sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Somente quem tem essa certeza, essa convicção, somente aquele que se alegra com a volta de Cristo, consegue perseverar. Ele não para no meio do caminho. Jó poderia ter parado no meio do caminho. Jó poderia ter blasfemado. Jó poderia ter amaldiçoado a Deus, como disse, como a esposa dele, naquele momento, disse, orientando ele. Mas não. Havia uma convicção dentro dele. Ele tinha que ser perseverante. E ele foi perseverante e teve o entendimento de que o Redentor dele estava vivo. Há uma alegria no teu coração e o entendimento de que o teu Redentor ele vive? E de que um dia vai voltar para buscar você e eu, a igreja dele aqui na terra? O Tiago, o nosso irmão, está dizendo ali para aquela igreja de que era necessário ter paciência e perseverança, porque Cristo voltaria. Será que eu e você, será que a igreja de Cristo hoje, no meio das lutas e das dificuldades, consegue se alegrar em saber que Cristo vai voltar? Jó tinha essa certeza. E só tem essa certeza aquele que é perseverante, aquele que tem paciência. Jó, no capítulo 42, ali no versículo 5, a palavra de Deus fala de que ele sabia, ele conhecia Deus somente de ouvir falar. Antes da experiência, antes da tribulação, antes de tudo aquilo que ele passou, ele conhecia Deus somente de ouvir falar. Agora os olhos dele estão vendo Deus. Agora ele conhece Deus de andar com Deus. Porque é muito diferente você ouvir Deus somente de ouvir falar. Aqueles que são perseverantes, eles conhecem Deus de andar com Deus. Porque eles sabem de que a tribulação, as lutas e as dificuldades trazem crescimento para o cristão. Jó entendeu isso. E nesse mesmo capítulo 42, a palavra do Senhor diz que Deus, ele abençoou, ele mudou o cativeiro de Jó. Sabe por quê? Porque somente Deus tem um poder para mudar o cativeiro daquele que é perseverante, daquele que não abandona Deus, daquele que é perseverante em suas convicções bíblicas, de tudo aquilo que aprendeu com o Senhor, nos ensinamentos de Cristo. Somente Deus tem o poder para mudar o cativeiro dessa pessoa. Somente Deus pode abençoar o estado dessa pessoa melhor do que foi no dia, como aconteceu com Jó. Deus multiplicou o que ele tinha. Jó, por ser perseverante e por não ter abandonado no começo e no meio do caminho, e por ter sido perseverante, a palavra de Deus diz que Deus abençoou ele, que tinha 7.000 ovelhas, agora tem 14.000 ovelhas. Ele que tinha 500 juntas de bois lá no passado, e perdeu tudo, perseverou. Agora, ele está com 1.000 juntas de boi. Você pode ler lá no capítulo 42 do livro de Jó. Jó lá no começo, ele tinha 3.000 camelos. Agora ele está com 6.000 camelos. Agora Deus multiplicou. Deus dobrou aquilo que ele tinha. Porque ele foi perseverante. Ele não parou no meio do caminho. Tiago está lembrando esse povo, olha para lá. O que Deus fez lá pode fazer aqui. E eu gostaria de lembrar você nesta noite. O Espírito de Deus deseja ministrar no teu coração. E lembrar você e eu daquilo que
ele produziu aquilo que ele fez na história e continua fazendo nos 4 cantos da terra, deseja fazer no meio do teu coração. Hoje, neste dia, durante esta semana. Por isso, em nome de Jesus Cristo, eu sei que Deus, Ele quer abençoar a tua vida, mas você não pode retroceder. A palavra de Deus diz que Deus não se agrada daquele que retrocede, aquele que para no meio do caminho, aquele que retrocede no casamento, aquele que deseja parar de ter uma família, aquele que retrocede nas suas convicções, aquele que por coisas bobas e tolas para de ir na igreja, aquele que para de conversar com o irmão, aquele que abandona tudo, deixa de ser perseverante, porque Cristo está demorando, ou porque alguém o ofendeu. Não, não. O sofrimento de Jó foi maior, muito maior do que uma ofensa, muito maior do que um abandono. Jó, ele foi abençoado porque ele foi perseverante. Esse homem, Deus deu a ele novamente mais 7 filhos e 3 filhas. Filhos belos e abençoados. E aí, então Jó, que estava com tumores no ano passado, onde todos, olhando para ele, todos imaginavam, é o fim. Agora, ele está desfrutando do milagre, da bênção de Deus dentro da casa dele, porque perseverou. E ele viveu 140 anos. 140 anos, irmãos. E a Bíblia diz que ele viu os seus filhos, os seus netos, os bisnetos, e ele viu a sua geração, ele viu a sua descendência até a 4ª geração. Olha como que Deus abençoou a vida desse homem, porque ele perseverou. Quando eu olho para ele, eu vejo que vale a pena perseverar, apesar das lutas, das dificuldades. Aprendemos com ele, aprendemos com os profetas, aprendemos, irmãos, nessa nossa caminhada, com o nosso mestre, com Jesus Cristo. Jesus, ele sabia de que ele tinha que ser perseverante na caminhada dele aqui na terra. Diante de tantas propostas, de tantas tentações, o diabo prometeu dar tudo para ele. Mas Jesus Cristo, ele foi perseverante porque havia um propósito. Sabe, precisamos entender que há um propósito. Para a minha vida e para a sua vida. Sabe, a nossa vida não se limita somente aqui nessa terra. Não, muito pelo contrário. O que nós precisamos entender é que Jesus Cristo, o nosso Mestre, o nosso Senhor, o nosso Salvador, é o maior exemplo de perseverança. Por um entendimento de um propósito. Por saber por que ele estava aqui na terra. E ele foi até o final. Ali em Mateus, no capítulo 16, no versículo 23, ele repreende o seu amigo e discípulo Pedro. Porque ele havia dito de que ele deveria ser preso, ele seria maltratado. Mas Pedro, querendo defender o mestre, ele diz assim: mais longe de ti, mestre, e que Deus compadeça de ti. Pedro não queria que Jesus passasse por aquele momento. Mas Jesus, no versículo 23, olha para Pedro e repreende Pedro, dizendo: arreda-te daqui, Satanás. Olha só, disse para o seu amigo, para o seu discípulo, que estava sendo usado como obstáculo, tentando levar Cristo a parar na sua caminhada. Jesus Cristo, se fosse eu e você, qualquer pessoa olharia para Pedro e diria assim: Pedro, você me ama. Pedro, você é meu amigo. Porque de todos os discípulos, o único que teve coragem de dizer essas palavras foi você, Pedro. Você é o único que não quer que eu morra. Irmão, se fosse eu e você, nós teríamos abraçado Pedro, chorado com Pedro. Oh, Pedro, você está tendo compaixão de mim. Pedro, vamos pescar. Pedro, vamos continuar nossa vida, que é verdade, você tem razão. Mas nada, nós temos que aprender com Jesus Cristo. Nada pode parar Jesus Cristo. Jesus Cristo foi perseverante. Então, já que Tiago falou que a igreja naqueles dias tinha que aprender com Jó e com os profetas,
Então falamos de Jó e precisamos aprender com o nosso mestre, com Cristo. Porque Cristo sabia muito bem, ele sabia perfeitamente o propósito dele aqui na terra. Ele tinha que ser perseverante até o final. Imagina Jesus Cristo, quando ele estava no Getsemane, e aí então Judas, ele, com um beijo, ele entrega Jesus Cristo, ele traz Jesus Cristo. Imagina Jesus, ali, naquele momento, chorando, parando com tudo, achando que não valia a pena investir em pessoas. E aí então, ele pega e desiste do chamado dele, do propósito. Ele não fez isso. Muito pelo contrário, ele continuou. Imagina Jesus Cristo, quando ele estava suando gotas de sangue, e quando então ele ora ao Pai, pedindo para que o Pai afastasse dele aquele cálice de sofrimento. Imagina se naquela oração, Jesus Cristo, ele dissesse sim para o Pai: Pai, a minha vontade é de continuar aqui na terra. A minha vontade é de continuar curando. A minha vontade é de continuar ressuscitando os mortos. Pai, está tão bom assim. Pai, deixa eu continuar com Pedro. Deixa eu continuar com Judas. Deixa eu continuar com os discípulos. Deixa eu continuar aqui nessa terra, indo nos templos, ensinando as pessoas, libertando os endemoniados. Imaginou? Se Jesus dissesse: Pai, essa é a minha vontade. Não. Jesus, ele diz: Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha. E nós precisamos, irmãos, na nossa caminhada entender, e o perseverante entende isso, de que a vontade do Pai prevalece. A vontade de Deus prevalece na minha vida e na sua vida. A vontade do Pai prevaleceu na vida de Jesus Cristo. Tem muitas coisas que nós temos vontade de fazer. E que muitas dessas vontades, esses sonhos, desejos, não se realizam, então vem um desânimo. Não é assim? Mas, irmão, nada pode nos parar. Por quê? Porque tem vontades minhas que não são vontades de Deus. E a vontade de Deus tem que prevalecer na minha vida. Tem que prevalecer na sua vida. Por isso eu preciso ser perseverante nesse entendimento. De que a vontade de Deus, ela prevalece. O nosso mestre, Jesus Cristo, entendeu. Tinha um propósito. E precisamos entender de que há um propósito nas lutas, nas dificuldades. Há um propósito, Cristo vai voltar para buscar eu e você. Então precisamos nos alegrar. Talvez você questione: por que essa doença? Por que essa enfermidade? Por que essa dor? Por que eu estou sem trabalho? Por que esse vírus terrível? Por que tanta luta? Por que eu perdi o meu trabalho? Por que eu estou sofrendo com a minha família? Por que eu estou devendo? Por que eu estou passando por um momento financeiro terrível? Irmãos, aproveita a situação. Aproveita para aprender. E seja perseverante. Continue sendo íntegro. Continue temendo ao Senhor. Continue amando o seu irmão. Continue ensinando o seu irmão que é mais novo em Cristo. Precisamos aprender com Cristo, o nosso mestre. Jesus, quando ele foi preso, quando ele estava sendo ali levado pelos soldados romanos, a Bíblia diz que Pedro estava junto. E Pedro, para tentar defender Jesus Cristo, ele pega a sua espada e ele corta a orelha de Malco, achando de que estava defendendo Jesus Cristo. Olha, eu e você no lugar de Jesus, aplaudiríamos mais uma vez Pedro. Por quê? Nós gostamos que pessoas entram em nossa defesa. Não é assim? Nós gostamos, e quando nós não temos, nós sofremos e nós choramos. Mas nós precisamos aprender de que o único que pode nos defender é Cristo. Jesus ali, ele não estava precisando da defesa de Pedro. E Jesus, ele aproveita o momento para ensinar. Ele ensina Pedro. Ele pega a orelha que estava no chão. Ele pega a orelha de Malco, o soldado que estava ali prendendo Jesus, e coloca no lugar. Ele faz um milagre.
ele continua, ele persevera. Ele está fazendo um milagre. Cristo, mesmo ali com seus opressores, ele persevera em fazer um milagre. Ele é perseverante em amar. Ele é perseverante em obedecer o Pai. Ele é perseverante em ensinar. E está ensinando Pedro. Pedro, guarde a espada. Pedro, guarde a espada. Aquele que fere pela espada será ferido, Pedro. Não foi assim que eu te ensinei, meu filho. Jesus Cristo, ele continua no momento de dor, de sofrimento. Ele continua sendo perseverante no ensinamento. Este mesmo Pedro, ele nega Jesus Cristo. Ele nega Jesus por 3 vezes. E quando o galo canta, ele percebe que ele havia negado Jesus Cristo. Ele chora. A Bíblia diz que ele chora amargamente. Ele chorou uma dor profunda no coração dele. Imagina se Jesus Cristo, sabendo disso, abandonasse tudo porque um amigo o negou. Não. Jesus continuou sendo perseverante. E a Bíblia fala ali em João, no capítulo 21, quando Pedro estava fazendo uma pescaria com os seus amigos, com os discípulos de Jesus, a Bíblia diz que Jesus já havia morrido e ressuscitado. E Jesus então vai até a praia. E ali na praia, Jesus, ele prepara um pão e peixe. E convida Pedro e os seus amigos. E eles descem do barco, depois de terem feito uma grande pescaria sobre a ordem de Jesus Cristo. Conseguiram pegar 153 grandes peixes. E então eles vão até a praia. E Jesus havia preparado para este Pedro pão e um peixe na brasa. E Jesus Cristo dá uma ordem para ele novamente, perguntando a ele se ele amava Jesus. E ele então disse: Senhor, eu te amo. Aí Jesus responde para ele: então apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Jesus: eu te amo. Então apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Mestre, tu sabes de todas as coisas. Então apacenta as minhas ovelhas. Jesus Cristo, o Mestre, nos ensina, no momento de dor, de luta, de dificuldade, a perseverança em ensinar, em amar, em perdoar, a perseverança em investir em pessoas. Ainda que essas pessoas, lá atrás, erraram, falharam. Jesus aqui está dando uma nova oportunidade e mostra para a igreja de que na nossa caminhada aqui na terra, nós precisamos ser perseverantes. Nada pode nos parar. Nós temos que ser perseverantes em investir nas pessoas. Em investir nas pessoas que têm dificuldades. A palavra de Deus fala de que aquele que é forte na fé, ele tem que suportar aquele que é mais fraco na fé. Nessa nossa caminhada aqui na terra, nós precisamos ser perseverantes. Temos que ter paciência com as pessoas. Pessoas que erram conosco. Pessoas que nos maltratam. Pessoas que nos ofendem. Pessoas que nos traem. Pessoas que desejam mal a nós. Nós precisamos, assim, contudo, nós precisamos amar essas pessoas. Perdoar essas pessoas. Nós precisamos entender de que Cristo vai voltar. E até lá, eu tenho que ser perseverante, eu tenho que ser paciente. E eu não vou conseguir fazer isso olhando para algumas atitudes de alguns homens na história, as atitudes pequenas, não. Eu vou conseguir olhando para atitudes grandes, de homens valorosos, lá do passado. E nós podemos ver Tiago falando a respeito dos profetas e falando também a respeito de Jó. E aí o Espírito colocou no meu coração em falar a respeito do Mestre, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, você precisa ser perseverante. Eu preciso perseverar. Diante da luta, da dificuldade, você não pode parar. No nome de Jesus,
aquele que for fiel, aquele que permanecer até o final, será salvo. Não deixe essa luta, não deixe a frustração, a decepção, não deixa nada parar você no meio do caminho. Não deixa nada destruir você. Não deixa nada colocar você no chão. No nome de Jesus Cristo. Você pode todos os dias ser perseverante em tudo aquilo que você aprendeu com Cristo. A igreja primitiva foi uma igreja que teve muito sucesso. Por quê? Porque era uma igreja que perseverava nas doutrinas dos apóstolos, perseverava nos ensinamentos de Cristo. Então nós precisamos aprender também com essa igreja, que era perseverante nas doutrinas, nos ensinamentos de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que nós precisamos ser perseverantes em fazer o bem. Então, amanhã você vai ter uma oportunidade para fazer o bem. E talvez para alguém que não está merecendo isso. Então faça. Mas pastor, por quê? Porque Cristo nos ensinou assim. Talvez amanhã você vai ter a oportunidade de perdoar alguém. Alguém que talvez vai ofender você. Amanhã, durante a semana, você como cristão, o que você precisa fazer? Olhar para Jesus e ver como que ele, fazer como ele, no caso, agiria no teu lugar. Você precisa perdoar. Talvez amanhã ou durante a semana, você vai encontrar alguém que vai precisar ser amado por você, entendido por você, ajudado por você. Talvez essa semana, Deus vai colocar pessoas no teu caminho para você ensinar. Talvez pessoas que não têm o ensinamento da Bíblia e que vai precisar de ouvir de você algo da Bíblia, um ensinamento de Cristo. E aí você vai ter que ser perseverante. E talvez essas pessoas, elas vão precisar de você em um momento que você não vai estar bem. Talvez num momento de luta, talvez num momento de angústia. E o que você vai ter que fazer como Cristo? Sabe? Deus, ele quer abençoar a tua vida. Melhor do que já foi um dia. Deus fez isso com Jó. E Jó desfrutou porque ele foi perseverante até o final. Sabe? Jesus Cristo, ele, por causa da alegria que lhe estava proposta, ele venceu o diabo. Ele foi perseverante. Ele triunfou sobre o diabo e os seus demônios. Ele foi até o final e recebeu o nome que está acima de todo nome. Ele está sentado no mais alto e sublime trono, porque ele foi perseverante. Ele entendeu o propósito e foi até o final. Mesmo sendo maltratado, mesmo sendo crucificado, mesmo sendo ofendido, ele amou. Ele insistiu em ensinar. Ele perdoou. Ele foi perseverante em tudo. Ele se compadeceu. E o desejo do coração de Deus é que sejamos assim também. Deus, ele quer abençoar a sua vida. Deus, ele quer prosperar você em todas as áreas. Deus, ele quer fazer com você aquilo que ele fez lá no passado. Mas você precisa lembrar como foi lá e viver também como foi lá. No nome de Jesus Cristo. Amém? Amém? Desejo que Deus abençoe tua casa, tua família. Eu quero orar por você neste momento e implorar você. Não deixe nada parar você. Persevere. Persevere. Não deixe a situação calar tua voz. Não deixe a situação levar você para longe de Cristo. Não, não pelo contrário. Vamos olhar para os profetas. Vamos olhar para Jesus. Vamos olhar para Jó. E vamos nos empolgar com a lição que eles nos ensinam, com a história deles e com o final, o desfecho da história deles, para as nossas vidas também, no nome de Jesus. Amém? Quero orar com você. Gostaria de convidar você a fechar os seus olhos, no nome de Jesus. Santo Deus de Israel, Deus eterno, Deus soberano, o Deus que tem
poder, o Deus que tem o perdão, o Deus que ama, o Deus que trabalhou na vida de muitos homens e de muitas mulheres em toda a história da humanidade. O Deus que Jó temeu, o Deus que Jó adorou, o Deus que Jó perseverou em ser íntegro, em andar com Ele, em estar diante dele. O Deus que os profetas serviram, perseveraram, mesmo diante das lutas, das dores, eles foram perseverantes, não negaram a este Deus, se alegraram, porque tinham a certeza de que o Redentor deles está vivo. E este Redentor, ele vive de eternidade a eternidade. É o mesmo Redentor que nós cremos. E cremos em um Cristo reto, vivo, em um Cristo que também nos ensina a sermos perseverantes, em um Cristo que nos ensina que em todo momento, em toda e qualquer situação, nada pode nos parar. Ele foi um exemplo de que devemos continuar, devemos perseverar, devemos amar, ensinar e perdoar. Ó Senhor, a tua igreja, nos dias de Tiago, está aprendendo a olhar para esses homens. E eu peço ao Senhor que a tua igreja, nos dias de hoje, também, meu Deus, venha olhar para as atitudes desses homens lá no passado e que possamos, meu Senhor, ser perseverantes como eles, que possamos nos alegrar, Pai, em saber de que Cristo vai voltar. Por isso eu peço ao Senhor, Deus, diante de tudo aquilo que é a tua igreja, de tudo aquilo que o teu povo está passando, seja lá qual for a situação, o Senhor conhece o coração de cada um. O que eu peço ao Senhor, não deixe meu irmão retroceder, não deixe meu irmão se acomodar, não deixe meu irmão parar no meio do caminho, não deixe meu irmão voltar atrás, não deixe, Pai, não deixe meu irmão, meu Deus, voltar para o mundo, não, muito pelo contrário, mas que meu irmão venha se alegrar com a tua volta, que venha ter paciência e que ele venha perseverar. Contudo, Pai, ensinando outras pessoas, adorando o Senhor, que o nosso irmão venha perseverar na integridade, na retidão, na santidade, meu Deus, conservando, meu Deus, íntegro, Pai, em todo momento, em toda e qualquer situação, tendo a certeza e a convicção de que o nosso Redentor vive. Ele morreu e ressuscitou, e este Redentor, ele continuou investindo, perseverando em investir em vidas, em pessoas. Por isso, Deus, ajuda-nos como igreja a investir em vidas também, a sermos perseverantes, Pai, quando aquela vida que nós estamos ensinando, discipulando, quando ela pensar em desistir, quando ela errar, como Pedro errou, que possamos, ó Deus, sustentar essa vida, fortalecer essa vida. Amado Espírito, durante essa semana, capacita-nos, ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, traga, Deus, a nossa memória, meu Deus, a vida de muitos profetas lá no passado, a vida do Senhor Jesus Cristo, Pai, e que possamos agir da mesma maneira. Eu quero abençoar a vida dos meus irmãos, pedir ao Senhor que o Senhor venha fortalecê-los nessa caminhada. O Senhor venha, meu Deus, realmente sustentá-los, Pai. Alegra o coração de cada um, meu Deus, neste momento, com o teu amor, com a tua alegria, com a tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, e que todos venham ter entendimento de que vale a pena perseverar nessa caminhada com Cristo aqui na terra. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Precisamos ter paciência, precisamos ser perseverantes. Se desejarmos, então, isto, e se fizermos assim, nós vamos desfrutar de dias melhores aqui na terra, mas com o entendimento de que o melhor
para aqueles que perseveram em Cristo, Deus está preparando lá no céu por toda a eternidade. Amém? Deus te abençoe, estenda as tuas mãos. Que Deus abençoe você com a graça, com a paz, com a alegria, o amor e o poder do Espírito. Que Deus venha envolver você, que Deus venha consolar você e que você venha perseverar e ser fiel até o final, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Deus abençoe você, a tua casa, a tua família. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite e uma boa semana, em nome de Jesus.